Programa Uma Dose de Esperança, com o terapeuta Sandro Barros. Fala pessoal, aqui é o terapeuta Sandro Barros, mais um programa Uma Dose de Esperança. Essa dose tá uma delícia. E hoje, com um médico mais que especial, ele veio de Belém do Pará, é psiquiatra, clínico geral, uma experiência gigante. Vai ser fantástico esse programa. Rafael Simões. É isso, Sandro. E aí? Prazer estar aqui contigo, né? Ter essa oportunidade, né? De estar com uma lenda já, né? Da recuperação. Isso é uma experiência muito boa de vir para cá, para o Rio, né? Sim. E poder estar aqui, né? Podendo passar um pouco da minha experiência, né? Somando com a tua, sim, né? E que a gente já se conhece também nesse tempo todo. Isso aí. E agora meio que registrar uma conversa nossa, né? Vai ser registrado. Né? Não, e legal que a saúde mental é uma via de mão dupla, né? Sim. Então, ao começar esse diálogo, um acrescenta para a vida do outro, e vocês que estão assistindo, né? Eu costumo dizer que aproveitar. A psiquiatria, numa área da psiquiatria, que é a dependência química, né? Que é uma parte, vamos dizer, que são os F10, a F19, né? No CID, é uma área que, assim, os livros falam uma coisa, né? Os medicamentos, que é para dependência química, também falam uma coisa, mas na prática, no empirismo, né? Que a gente vai conhecendo e vivendo, vivenciando, a gente vê que é totalmente diferente. Então, que, assim, é uma doença multifatorial, né? Multidisciplinar. Então, assim, a gente só consegue estudar mesmo a dependência química vivenciando ela. Vivenciando, né? Não, então, tem algum caso clínico, assim, seu que você percebeu que realmente foi um caso desafiador? Olha, a maioria dos casos desafiadores da dependência química é quando tem associação com doenças, né? Outras comorbidades. Sim. Principalmente o transtorno bipolar, né? A esquizofrenia, né? São doenças que podem levar a pessoa, né, o paciente, a usar droga, para meio que compensar. Para compensar. O desarrume ali, né, o desajuste da mente Sim. dele. Então, a mente meio que pede um tipo de substância, né? Sim. E às vezes o que é mais difícil é talvez diferenciar. Tipo, quem veio primeiro? Por exemplo, a esquizofrenia já tem muitos estudos, né, consolidados, né, sobre ela ser causada, né? Claro, inicialmente pela genética, né? Mas também ser causada pelo uso da maconha na adolescência. E aí, às vezes, a gente não sabe ali... Desenvolver um quadro, né? Se de fato também a pessoa ela iria ser esquizofrênica usando ou não, né? No caso, se ela não tivesse usado maconha. E aí, lá na frente, na hora de pegar esse paciente, a gente não tem como diferenciar muito. Quem veio primeiro, né? Que tem o ovo e a galinha. Ovo e a galinha, é verdade. Será que ele é esquizofrênico porque ele usou maconha ali dos 12 aos 15, aos 16 anos? Ou porque já era um fator genético? Ou ele já era, de fato, né? Eu tenho um tio lá que é esquizofrênico, tem um parentesco. Hereditariedade, né? Aí, esses casos, eu te falo que são os mais complexos. Porque aí tu tem que realmente esfriar a doença, né? Ou seja, controlar ela, né? Porque a esquizofrenia não tem cura. E tentar fazer toda aquela terapia, né? Que você sabe, né? Que a dependência química ela exige, né? Sim. São desde aí os EVIT, né? Psicoterapia e tudo mais. Então, assim, e são pacientes que têm que estar ali cada 3 meses no consultório. Não pode ficar muito tempo afastado do tratamento. Eu percebo que problemas psíquicos, né? Geram uso de drogas. E o uso de drogas também geram problemas psíquicos. Né? Então, assim, uma via de mão dupla ali também, entendeu? Então, é o que você falou. Eu fui visitar uma clínica e aí vi um garoto jovem, 20 anos lá, falando sozinho e tal, e já há muito tempo lá. Eu chamei o dono da clínica e falei, pô, que garoto jovem, bonito, né? Falando sozinho na clínica. Eu falei, não, esse aí vai ficar até o final aqui, até viver e morrer aqui, porque a família está pagando por mês, ele tem convênio, e ele atravessou o espelho. Eu falei, atravessou o espelho? Ele falou, não, o psique partiu dele, ele não volta mais. Não tem mais nem a neuroplasticidade, né, que a gente ouve falar. Aí eu queria saber sobre isso, assim, a neuroplasticidade, ela atinge até um certo lugar, né? Ou não? Então, o grau da progressão da doença, né, até onde ela chegou, o dano, né, cerebral ali que ela pode levar, de fato. Tem muita questão da idade também. Quanto mais velho o paciente e mais tempo de uso de droga, mais difícil realmente a reversão. E, assim, realmente existem situações que
Infelizmente, é muito difícil ter uma melhora ou quase assim, um controle meio que parece que a cura, né? Não. Realmente, os pacientes vão chamar a atenção, vamos dizer, sempre, das outras pessoas que, olha, acho que ele nunca mais voltou a ser o mesmo. O João, desde que ele usou droga, ele já se recuperou, mas hoje ele ainda é muito estranho, ele está meio que fora da realidade e tudo mais. Tem como chegar no melhor ali, mas não realmente... Tem uma área ali que a gente vê que não avança mais, como se realmente tivesse uma sequela mesmo. Existe mesmo sequela estrutural do cérebro mesmo. Estrutural, a estrutura psíquica, né? Sim, a atrofia de algumas... A engenharia áreas. psíquica entra em colapso, né? Muitas vezes. O alcoolismo, por exemplo, tem uma parte que é da cirrose hepática, né? Que o fígado também, né? Ele se regenera muito rapidamente, muito mais do que o cérebro. Mas, assim, tem uma parte que é a cirrose, né? Que já é a parte final, que ali não tem mais jeito. Então, vou parar de beber. Já tem cirrose hepática, aí é transplante, não tem outra. Então, o cérebro também meio que tem um limite dele. No alcoolismo tem a demência alcoólica, por exemplo, que é como se fosse o Alzheimer, né? Ali não tem também retorno. Ali. É uma doença degenerativa, ela já não tem mais. O cérebro perdeu ali a estrutura dele foi afetada. Quando eu estava fazendo na faculdade uma aula de neuroanatomofisiologia, o professor falou assim para mim, Sandro, alguns remédios eles têm a função de ajustar essa engenharia psíquica e o funcionamento dos neurotransmissores, porque muitas vezes o remédio faz essa função, porque muita gente é contra remédio, né? Sim. A gente veio de uma cultura, né, do manicômio, tudo, que até terapia as pessoas são resistentes, né? Hoje menos, mas tem muita gente resistente hoje. Jamais vou fazer terapia, coisa de maluco, né? Terapia não é para quem tem problema todo mundo tem. Terapia é para quem quer resolver o problema. Mas terapia é para quem está bem também, é para quem não precisa, é para continuar não precisando. Né? Então a psicoterapia é muito importante. Então remédio nem se fala, né? Eu estou te falando isso porque eu não tenho experiência com remédio. Né? Eu nunca tomei remédio, eu nunca recaí. E eu nunca fui internado. Então, são 3 experiências que eu não passei por elas, né? E eu tenho 14 anos limpo, 20 anos de sexo, drogas, rock and roll, aquela doideira toda, aquela vida disfuncional. Eu não me protegia em nada, me colocava em risco 24 horas durante 20 anos, né? Isso no trânsito, na relação sexual, né? Em todos os sentidos, né? Eu me colocava em risco, não tinha proteção nenhuma. Então, assim, sou um milagre vivo mesmo de estar vivo. E saí dessa sem internação, sem recaída e sem remédio, que é muito raro, né? Ou a pessoa vai para a internação, ela tem uns remédios, até descobri, né, que muita gente toma remédio quando chega para acalmar, porque chega muito agitado, né? E fica num lugar isolado. Aí eu queria saber por quê, né? Mas é para a pessoa ser analisada ali, tipo um laboratório, um Big Brother, né? Uma câmera ali, para saber se a pessoa pode... conviver com outros e sem machucar os outros, né? Sem furar o olho do outro com uma caneta, para ver se tem condições. Então, assim, a sociedade ainda tem que aprender muito sobre os remédios, né? Assim, nessa parte da internação, né? Quando o paciente chega, a gente fica muito atento com as síndromes de abstinência que tem, né? Cada droga, né, tem. Então, normalmente, o paciente chega lá, que é muito chamado do clínico geral, né? Da droga-adição, né? Que é usuário de álcool, com cocaína, maconha no final do uso. Aí mistura com um Zolpidem, né? Esses medicamentos para dormir, né? E assim, o cara chega... Rivotril, né? Diazepam também. E aí várias situações que o paciente chega que a gente não sabe quanto de droga, qual é a situação. Até porque eles mentem também, né? Sim, a maioria é metade do uso. É o que fala, usava usei só. 3 baseados lá, 3 cigarros de maconha, né? Mas, na verdade, são 30 cigarros de maconha. E aí, nesse início ali, tem algumas doenças relacionadas à abstinência que são graves. A abstinência alcoólica, ela pode chegar até a morte. Se não for tratada. Uma síndrome da abstinência alcoólica é muito grave. É uma emergência, né? Psiquiátrica e normal. Ouvi falar que a abstinência de álcool e heroína matam. Sim, sim. O do álcool se a pessoa fica com sudorese, né? Fica suando, palpitação, tremores, né? Pode ter delírio que é o delírio tremilis, né? Que a pessoa ela fica em surto, né? Ela fica com uma psicose ali e vários sintomas físicos, né? E se a pessoa não controlar ali, ela pode ter uma arritmia, pode ter um infarto, pode ter
um desfecho muito desfavorável. E o álcool está culturalmente inserido na sociedade. Né? Sim. O álcool é o chefe da quadrilha das drogas, ele tem um poder aquisitivo de dinheiro muito grande, ele está em todos os canais de TV, ele está em todas as lojas de conveniência, Sim. ele é associado como algo inofensivo, enfim, é um golinho, é um chopinho, associado ao lazer, Sim. associado à alegria, associado à paz, né, muitas vezes, a viagens, a você relaxar. Então, o álcool, ele realmente, num casamento, por exemplo, você beber água é uma coisa assim, bem desafiadora, porque é todo mundo bebendo, né? Festa de criança. Sim. Então, você sabe que o álcool está inserido. Né? E é tão complicado dizer não para o álcool, porque não é só dizer não para o álcool. É a insistência dos outros de você beber também, né? Sim. As pessoas ficam insistindo. Ninguém faz isso com água e com suco. Mas as pessoas, um golinho, vai um golinho. Mas tem, né, o ideal para quem tem problema, né, com dependência química é evitar o primeiro gole, né? A abstinência, num caso, né, que tem até a questão da medicação, que depois a gente pode falar, que tem um desmame, sim. A pessoa pode ir reduzindo as doses e depois parar. Qual é o remédio que você toma para beber menos, para usar menos, que quando você bebe você passa mal? Tem um que é... Tem um que ele já é muito pouco utilizado, que é o que antigamente é chamado de antietanol, que é o disulfirano, o nome da substância. Que ele realmente tira uma enzima que é a enzima que quebra o álcool e faz ele ser digerido, né? Então, é álcool desidrogenase, o nome da enzima. Então, ela pega esse remédio, ele meio que afeta essa enzima, ou seja, você toma o álcool, ele não é digerido praticamente. Então, ele é tóxico mesmo, de fato. Então, você começa a tomar a bebida alcoólica, uma lata de cerveja, ou até menos, e você começa a ter uma urticária, começa a ter vermelhidão na pele, começa a ter um mal-estar, começa a ter um enjoo, vontade de vomitar. E aí faz com que a pessoa comece a criar ali uma antiempatia, vamos dizer assim, com o álcool. Só que ele é muito perigoso, porque a pessoa que sabe que está tomando disulfiram, ou ela pega e sabota, né? Fica dias sem tomar para poder beber. Né? Esconde de todo mundo, né? Ou seja, Ou ela toma sabendo das consequências. Não, aí ela tomando, ela já meio que já sabe que se ela beber, ela pode morrer de fato. E pode mesmo. Então tem um termo que é assinado, termo de compromisso, né? Com a vida, pessoa, né? Não, a pessoa tem que assinar um termo para o psiquiatra se respaldar, dizer, olha, eu tô te avisando. Pra não ser acusado, né? Eu tô te avisando que esse remédio, se você beber, você pode vir até a óbito. E aí não tem muito o que fazer, porque essa enzima ela demora para ser reproduzida. Né? Justamente porque a pessoa pode mudar de ideia. Falar, tá bom, não vou tomar não. Aí chegou na hora, ficou embalada ali com a emoção do ambiente, o poder do ambiente, né? Sim. Onde tem ambiente, tem pessoas. Onde tem pessoas, tem ideias. Onde tem ideias, tem ações. Onde tem ações, tem resultados. Então, se você mudar o ambiente, você muda o resultado. Mas o ambiente tem um poder de influência. Esse caso desse medicamento que é uma coisa que eu acho muito ruim, se eu lhe falar. Porque, assim, a pessoa, ela não é assim que eu vejo o tratamento. Então, tem muito psiquiatras que não usam ele, o disulfiram, né? Porque a pessoa tem que ter um entendimento, né, do álcool. Não pode ser dessa forma. Mas, assim, é uma forma também de tratamento. Tem gente que se dá bem nessa forma. Já toma esse medicamento há anos, porque sabe que se um dia tomar o álcool, ele não vai se dar bem. Então, assim, só que é uma forma artificial, né? Eu acredito que seja assim. Mas tudo é válido para a pessoa parar de beber. Eu costumo falar que a dependência química é igual o camarão. Tem gente que tem alergia, tem gente que não. Nesse caso aí, a pessoa fica alérgica mesmo. Alérgica. Quem tem problema com camarão não pode comer nenhum camarão. Né? Sim. Então, o dependente químico precisa evitar a primeira dose, né? Não de esperança, mas de álcool e de drogas. Mas a família precisa evitar a primeira discussão, né? A codependência, dependência do dependente, né? Dependente do dependente. Então eu vejo muito assim, o filho viciado na cocaína e a mãe viciada no filho, como se fosse a cocaína da mãe, entendeu? Sim. Tipo, o vício é muito grande. Eu fui atender uma mãe e um filho em Copacabana, e o filho estava usando muita cocaína, estava usando R$50 por dia, morava na frente do morro, o ambiente também não favorecia, em Copacabana. Aí a mãe começou a buscar a droga para o filho. Aí eu questionei a mãe. Aí a mãe falou, não quero que ele morra, então eu vou buscar a droga e pago a droga. Então, quer dizer, a mãe subia o morro, gastava o dinheiro dela, que já era pouco, para comprar a droga para o filho usar dentro de casa. Então, assim...
ela não usava, mas ela estava ali naquela doença da codependência, né? E eu fiquei super assustado em ver isso, porque a casa deles estava toda suja, num desleixo, né? A mãe estava chupada, sem fazer o cabelo, toda chupada magra, assim, como se ela estivesse de fato usando a cocaína, mas na verdade o vício dela era o filho. Sim, né? sim. E ele totalmente magro, assim, com as costelas aparecendo. E foi muito desafiador de ajudar essa família aí. O nível de estresse que passa, né, uma mãe de um usuário, né, ali, por exemplo, o usuário vai lá, começa o usuário de cocaína, vamos dar um exemplo, né, e fica lá 2, 3 dias usando, né, então assim, 2, 3 dias sumido, né? Então a mãe desse paciente provavelmente vai ficar 2, 3 dias sem dormir direito. 2, 3 dias. Num estresse danado, né, pensando em qualquer momento ela pode ter uma notícia ruim do filho que morreu. Caixão, cadeia, então, clínica, né? Nível de 3,6, né? De cortisol, né, que é o hormônio do estresse, que a gente chama assim, e outros, né, neurotransmissores e tudo mais, precisa ficar horrível, né? Uma situação de estresse profunda, né? E aí, com o tempo, ela vai adoecer, não tem como também. Então, assim, a codependência, eu costumo dizer assim, é como se fosse o rastro da doença em outras pessoas. Tem muita gente que vai comigo que está internado, né? Que aí tem a visita familiar, né? Então, às vezes, não entro muito nessa visita, porque eu acho que é o momento do paciente. E até a clínica até demora para ter a visita familiar. Tem um período aí de 15, 30 dias, justamente para distanciar um pouco os dois, né? E quando eu recebo, né? Aí depois eu for falar com a mãe, ou com o pai, né? Ou com os irmãos, né? Ou com a namorado, né? Do usuário e tudo. Eu percebo que tem uma doença instalada também lá. Então, assim, eu falo, opa, já também tem uma situação aqui. E aí eu já recomendo, olha, você também precisa fazer uma terapia com um psicólogo. Sim. Ou realmente precisa ser avaliado por um outro psiquiatra para não ter ali um conflito, né? Ali, porque eu já estou atendendo o filho dela, vamos dizer, ou a filha, né, no caso. Sim. Então, assim, eu já estou ali atendendo, né, alguém da família. Então, é bom, às vezes, não ter isso, né? Não ter mais um paciente dentro da família para não ter uma confusão, vamos dizer assim. Tem a constelação também, que é uma terapia familiar, né? Familiar. Que é para tentar ali resolver toda aquela situação que uma mediadora, se instalou, aquela bagunça toda que o usuário já bagunça, causou. Isso como você falou, a casa tá toda bagunçada, literalmente. Emocionalmente, fisicamente. Porque às vezes já roubou tudo também na casa. Infelizmente, né? Já levou boa parte das coisas que tinha. Tô te falando que esses dias uma mãe foi atrás do filho, e o filho estava com a televisão dela nas costas, subindo para trocar por cocaína. Ela descobriu quando ela sentou no sofá, pegou o controle da televisão para ligar a televisão. Não tinha televisão, cara. Não tinha, entendeu? Assim, uma coisa bizarra. Às vezes depois, assim, vira, né? Quando o paciente está já em recuperação, a família acaba até virando algo cômico, né? Mas no momento ali, uma assim, tragédia que vira comédia, assim. Porque... É até, assim, surreal de você assimilar isso. E eu pego cada caso também, né? Assim. Eu pego cada caso inacreditável. A família, eu costumo falar que o sofrimento dela equivale... Só para a pessoa mensurar um pouco o sofrimento da família, da codependência, é como se fosse fazer um canal no dente sem anestesia. Dói muito, né? Sim. Já com anestesia, você dá aquela sentida, pô, bota mais aí que não está suficiente, né? Coloca a seringa inteira de anestesia. Isso é pergunta, né? Também, né? Pergunta, tá bom, tá sentindo. Tá ainda. Então, e a família sofre dessa forma. E a família também, eu percebi também que a família, né? Nesses 11 anos como terapeuta, já atendi mais de 5.000 pessoas, mas estou sempre aprendendo, sempre com aquela postura, só sei que nada sei, igual Sócrates, né? A filosofia é muito bacana, porque ela te dá aquele senso crítico de você questionar certas coisas, sair de ser manipulado pelos outros, pela sociedade. Então, Sócrates, eu adorei estudar sobre isso, né? Sócrates ficava embaixo de uma árvore e as pessoas chegavam para ele lá e falavam assim: Sócrates, eu odeio o meu marido. Aí ele falava assim: o que é ódio para você? E aí ele fazia as pessoas a pensarem com a própria cabeça. Tanto que teve que tomar o cicuta, que o governo deu para ele tomar, e a galera queria liberar ele. Falava, vamos fugir, vamos fugir. Ele, não, eu não tenho motivo para fugir. Eu vou fugir por quê? Se eu estou fazendo as pessoas pensarem com a própria cabeça. Eu não estou fazendo nada de errado. E ele tomou o cicuta e faleceu. Mas assim, ele estava contra o governo na época, que era uma manipulação de massa ali, na hora. Então, eu gosto de fazer as pessoas pensarem, sabe? De refletir, tudo. Então, assim, eu que tô nesse tempo todo aí atendendo,
E aí vivi isso, né? Eu tenho a dependência química que eu vivi 20 anos, 3 overdoses, já tentei o suicídio aí e desisti em cima da hora. Tenho essa experiência toda. Isso agrega na hora de eu entender uma pessoa, né? E eu percebo que a família, ela também está tomando o chá do Jatobon, né? Às vezes o filho ou o marido melhora um pouquinho, já está resolvido, acha que está curado, né? Para o espiritual até tá, né? Mas para a medicina não tá. Tem essa leitura também, né? Para a medicina não tem cura, né? O câncer não tem cura, a AIDS não tem cura, a dependência química não tem cura, né? Tá lá na OMS, no CID e tal. Mas assim, para o poder superior, para a espiritualidade da pessoa, né? Cada um tem a sua, né? Tem o espírito evangélico, o budista, o ateu, que no caso é a natureza, né? O universo também, mas cada um tem sua crença. E aí eu percebo o seguinte, que a família muitas vezes me liga desesperado. Aí eu começo a atender a família, daqui a pouco ela some. Aí eu tento falar com ela, não consigo. Aí eu falei, pô, mas você está sumido há 5 meses, como tá? Aí já está ótimo. Ele já está ótimo, já está trabalhando, está sóbrio e tal. Aí depois me liga de novo. Sim. Né? Porque realmente os sintomas sumiram ali aparentemente. Na família é a última a saber. Né? Na verdade, o que levou ele? Qual foi a causa? Qual foi o gatilho? Porque, cara, de repente, numa redução de danos, né, que a pessoa vai reduzindo, né, da cocaína vai para a maconha, ou da maconha vai para a bebida, ou da bebida vai para a maconha, né? Redução de danos, vai reduzindo os danos. A pessoa tem algum gatilho de alguma coisa, alguém morre, ou perde o trabalho, ou tem uma quebra financeira, hoje a gente falou sobre isso, né? Sim. O índice de suicídio, né? Ansiedade financeira. Como que é isso aí, cara? Essa primeira parte que você estava falando, tem uma parte que é assim, o tempo de recuperação tem muitas fases, né? Então, assim, tem uma hora que realmente parece que não vai ter, que assim, a doença morreu, né? Que assim, a dependência química não existe mais. O próprio paciente, ele realmente tem essa sensação de que ele está livre, vamos dizer assim. Só que você falou uma coisa interessante. Quando ele volta para os mesmos erros que a gente coloca como uma insanidade, né? Começa a repetir as mesmas coisas que ele fazia antigamente, é a hora que começa a vir um processo de novo de recaída. Então, assim, a família, às vezes, ela coloca o paciente como já recuperado, né? 100%. Sim. Então, já pode fazer isso aqui, já pode fazer isso aqui, ali e tal. Já não precisa tomar mais remédio, porque a gente vê que ele está bem. Doutor, ele tá ótimo. Ele segurar o copo, não, né? Doutor, ele tá ótimo. Já segura meu copo aqui de bebida. Tá perfeito. Não, ele tá perfeito. Eu nem precisa mais tomar remédio, não. Aí ele toma às vezes, e falam mesmo de fato assim. Sim. Aí eu até fico pensando assim, será que eles esqueceram do terror que foi há 5 meses atrás, não é nem assim, há 5 anos, há 5 meses. 5 meses. E assim eu fico pensando, realmente é uma situação muito difícil, porque da dependência química que vem a doença da adicção, ela tem muito da parte do orgulho do paciente. Tipo assim, não vou tomar remédio porque eu já estou bem, não vou ficar me drogando. Que já estou bom, né? Remédio é droga. Eu já estou bom, chá do já estou bom. E aí vem o que a gente estava falando. Por exemplo, o cara ali ele perde um dinheiro, né? Enfim, manda um pix errado. Acontece hoje, tem muito golpe, né? E aí ele perde uma grana. Esse dependente químico, vamos colocar o mesmo caso, né? E aí, pronto. É uma questão, assim, tem um paciente aí que falava assim, doutor, se eu tiver um peteleco em mim, eu recaio. Eu estou numa situação aqui que eu estou para recair. Né? Estou para recair. Por quê? Eu fui demitido do meu emprego e eu estava bem de dinheiro e agora estou sem dinheiro. E assim, e aí volta para a clínica, como volta teus pacientes, volta de volta. Então, assim, uns têm noção de dizer, doutor, vai acontecer de novo. Eu vou recair de novo, vou voltar tudo do zero. Então, eu quero ficar aqui por esse final de semana, porque eu tive uma desavença com a minha namorada, terminamos o namoro e eu já estou pensando em usar. Ou questão financeira, né, que você colocou. Sim. Que é uma coisa muito comum também. Até o suicídio, né? E outra coisa também, o usuário, normalmente, um bem-sucedido até, inclusive, financeiramente, ele perde muito dinheiro no uso. Sim. Ou deixa de ganhar muito dinheiro, né? Deixa de ganhar e perde os dois, né? Perde os dois. E aí, o que ele quer? Ele quer, na hora que ele volta, né, se recupera, ele quer o quê? Recuperar toda a grana que ele perdeu, né? E mais o que ele vai ganhar, né? Isso. E às vezes quer trabalhar 3 vezes mais do que o comum, quer fazer aquela autorreparação, né? Que é assim, eu vou me reparar agora, eu vou voltar, o meu carro que eu vendi lá, eu vou recuperar ele. Aí começa a ficar ali. Então, assim, tem essa euforia, né? Da pessoa que está em recuperação.
eu quero logo imediatismo. Não, e aí vem a exaustão, né? Trabalha para recuperar o que perdeu, para recuperar o tempo perdido que deixou de ganhar e para ganhar mais do que está ganhando. Aí vai, trabalha. Aí fica meio que associado ao pedreiro, né? O pedreiro, o que acontece muito? Meu primo trabalha com obra, eles trabalham de segunda a sexta o dia inteiro, rala pra caramba, exaustão. Chega na sexta-feira, fala, eu mereço. Gasta tudo na sexta-feira. Sábado tá duro, domingo tá duro, segunda vai trabalhar de novo. E se você der o dinheiro antes de trabalhar, eles somem. Também tem isso. Né? Porque eles vão gastar tudo com pinga ou com outras drogas, né? Um abismo leva outro abismo. É uma gangorra emocional. Ou ela está no consumo ou ela está no cansaço. Se recuperando dos 4 dias de bebidas, de rave. Eu, no meu caso, eu ia para uma rave, eu chegava na rave sexta-feira, eu chegava segunda-feira de manhã, me arrastando, sem R$1, sem dinheiro para o metrô, pedindo para desconhecido, cheio de lama, chorando, falando assim, o que eu fiz? Nossa, fiz tanta coisa errada, mas esse prejuízo do sofrimento, ele parece que dissolve rápido, cara. Rápido. Tanto para a família, que já esqueceu a tragédia, como você falou, Sim. quanto para o dependente que usa. Por que a mente, né? A mente, ela mente muito, ela ilude muito e ela acaba, né, te sabotando, né? Eu costumo falar que a mente é igual à internet, né? Tem um lado bom e um lado ruim. A internet, o lado bom é que você atinge lugares que você nunca foi, né? No meu caso, tem vídeos meus em Portugal, no Japão, e dizem isso para mim, mas eu nunca fui para lá. Mas meus vídeos foram. Em Belém, né? também. Belém, né? Onde você é, que eu nunca fui. Meus vídeos estão rodando lá, né? Sim. Teve um que teve 18 milhões de visualizações, né? Que o cara me reconheceu. Que eu atendo lá, falo, olha, tal. Eu até falo, olha, eu conheço o Sandro Barros. E tudo mais. Você recebeu um vídeo meu, né? Pô, eu conheço ele. Sim. Na Austrália, meu amigo falou, Sandro, eu tô recebendo um vídeo seu aqui. Eu falei que era seu amigo. O pessoal nem O alcance é muito bom. Muito grande. Uma coisa, por exemplo, em Narcóticos Anônimos, que hoje tem uma reunião virtual, que Isso há é 10 anos muito atrás bom. não tinha. É. Então a internet ela pode ser usada muito positivamente para a recuperação. Até a faculdade de psicologia, na época da pandemia, eu fiz uma disciplina online que não tinha até então, não era permitido, né? Então, até medicina também. Mas então a internet, ela é positiva por um lado, mas ela é negativa por outro. Na internet tem ali informações que prejudicam a vida da pessoa, né? Coisas sérias, que a pessoa usa a internet para acabar com a vida, para prejudicar a vida de outros. Então a internet tem um lado bom e o lado ruim. A mente também. A mente, se você for usar ela para o bem, né, você vai planejar, você vai executar, você vai ser criativo, você vai ajudar outras pessoas, você vai resgatar. Mas se você for usar ela para o mal, entendeu? Você vai se afundar. Né? Então, assim, eu percebi que os prejuízos, eles são dissolvidos. Assim, por que na primeira overdose eu não mudei ali? Porque eu falei, não, eu nunca mais vou usar, mas depois caiu no esquecimento. Caiu no esquecimento. Então, quando eu fiz o curso de terapeuta, o meu professor falava assim, os sofrimentos e os prejuízos, eles vão dissolvendo até o ponto de você não lembrar mais e até ver de forma diferente. Sim. Já o prazer está tatuado na sua cabeça, você nunca vai esquecer. Por isso que você volta a usar, porque você quer o prazer do início. Sim. Né? Então, se os prejuízos caem no esquecimento, né? Então, por que eu tive 3 overdoses? Porque o primeiro caiu no esquecimento. Falei, não é tão grave assim não, acho que não era tão forte. Você vai minimizando, né? Sim. Então, assim, isso vai acabar ajudando a pessoa a recair. O processo de memória, ele tem muita relação com a quantidade de neurotransmissor, ou seja, quanto de dopamina, serotonina tinha naquele momento que você vai, por exemplo, evocar a memória. Então, por exemplo, sempre eu até pergunto, e é uma questão de neurociência mesmo, você consegue lembrar do pior dia da sua vida? Com detalhes, inclusive. E não consegue lembrar do melhor dia da sua vida. Dificilmente alguém fala, o melhor dia da minha vida foi aquele dia lá que eu ganhei meu primeiro salário, ou que eu casei e tudo mais. Até casamento, tudo bem. Você consegue lembrar do pior, mas não do melhor? É muito mais fácil, porque numa questão, por exemplo, de morte de um parente, morreu o pai da pessoa, a mãe da pessoa. Naquele dia ali, ele lembra de detalhes do que aconteceu no dia.
Porque naquele dia tinha uma enxurrada de neurotransmissor na cabeça Uma cachoeira dele. de dopamina. Cachoeira de tudo quanto é coisa. Tudo quanto serotonina, acetilcolina, que é parte já do nervo periférico, e tudo... noradrenalina, dopamina... Isso vira um trauma, uma marca psíquica que gera um consumo aí, também... naquele momento ali, é uma enxurrada, né, de neurotransmissor e tudo mais, e aí se forma uma memória muito resistente. Que o nome até é traço mnemônico, né, que é assim, forma ali uma memória que é uma tatuagem, né? Então, aquele dia lá da morte lá de alguém que você amava muito e tal, aquilo ali é inesquecível. E na hora que você vai usar droga, já que é o lado positivo ou não, né, pro cérebro, claro, né, porque há uma grande descarga de dopamina. Então, naquele início do uso ali, você vai lembrar aquilo ali. E quando o teu cérebro já está lá embaixo, você não tem mais nada que eu falo assim, a laranja, já tu aperta, espreme a laranja, não sai mais nada de líquido, né, tu já tirou tudo. Aquela parte final do uso da droga já não tem mais muita coisa. Então, você acaba esquecendo aquele final. Porque no começo tem muito estímulo. E é a mesma coisa que eu estava falando sobre a questão do luto. Então, naquele início do uso da droga ali, você consegue lembrar bem. E você esquece daquilo que não foi muito prazeroso. Então, por exemplo, você não lembra muito do almoço de anteontem. Porque não gerou tanto prazer, não gerou muita coisa. Mas se você usou droga 2 dias atrás, você lembra exatamente como foi que você pegou a droga, como é que foi, em qual banheiro, né, o cara foi lá usar cocaína. Banheiro é gatilho, muitas vezes, né? Banheiro é um evite para algumas pessoas. Então, assim, esse é o problema do cérebro nosso, porque ele tem essa tendência de vincular o que foi mais prazeroso para ele ou que gerou mais emoção, né? Então, ali, por exemplo, a emoção de um luto, de uma morte de alguém é muito alta, então você vai sempre lembrar daquilo ali. Então, é muito ruim essa parte. Não sei se isso realmente, para a gente, em questão de evolução, isso é bom, é benéfico, né? Sim. Mas, de certa forma, sim. Porque a gente vai sempre lembrar de algo muito emocionante, como antigamente era lá. Emocional, né? Lá no passado do passado, né? Uns 50 mil anos atrás, né? Que tinha uma emoção muito grande de fazer uma caça. O cara lembrava exatamente como ele fazia para caçar, por conta da descarga adrenérgica e tudo. Sim. Então, assim, hoje a gente já não tem mais isso, mas a droga, ela simula muito que a gente falando há pouco, né? Fora que é a questão do pular de paraquedas, né? O quanto de emoção daquilo. De emoção, E a cocaína, por exemplo. Quanto não é semelhante àquela emoção, né? Sim. Então, aquele impacto emocional, você fica ativo, né? E você não esquece um pulo de paraquedas, porque ali você, entendeu? O cérebro tem essa função também de proteger e do prazer imediato, né? Sim. Esses são dois quesitos muito importantes, né? O prazer imediato é realmente algo assim que potencializa, né? Tem gente que usa cocaína e fica querendo fazer coisas até assim que fica... É uma disfunção cognitiva, né? E o remédio, cara? Porque assim, hoje, esses dias me falaram assim, o Vyvanse é a cocaína da farmácia, porque a boca fica seca, porque tem os sintomas da cocaína, me faz lembrar a cocaína, não sei se era o Vyvanse ou se era a Ritalina. Hoje em dia, os remédios, assim, só para te escutar sobre remédio, que eu não entendo nada, eu sou amigo de um médico que ele viu o WhatsApp do filho, que deixou aberto. O filho dormiu. E o filho faz medicina. Aí ele viu o grupo de medicina. O grupo de medicina, acho que não sei quantas pessoas tinham, o papo era só remédio que dava onda, quantidade, um competindo quem era mais forte que o outro, né? Esse meio da medicina, você sabe muito bem, já teve reportagem na TV, o quanto as pessoas usam droga lá dentro enquanto estão trabalhando, o acesso aos médicos à medicina, né? Tem um lado dos médicos... Um grupo vulnerável, né? É um grupo vulnerável, exatamente, que está ali em contato com tem os pedidos, né, os laudos, tem acesso à farmácia com muito mais facilidade e também muitos chamam os médicos de semideus, né, da soberba, do egocentrismo. Que então, também leva ao uso da droga. Né? Fala um pouco sobre isso para mim. Essa questão assim... Você é médico há quanto tempo já? Tem 8 anos. 8 anos. Você está com 37, então você se formou com 29. Com 30 anos. Com 30, e lá em Belém do Pará? Sim. Você sempre morou lá? Sempre. Então você estudou lá? Eu morei também um tempo, né, na Bolívia, mas eu não estudei nada lá, não. O meu estudo foi todo em Belém, né? Em Belém do Pará. E aí você se formou lá? A psiquiatria foi também uma faculdade de Goiânia. De Goiânia, entendi.
que é de lá, né? Que é a sede, no caso. E fora os nomes, né, dos remédios que são complicadíssimos. Sim, e a função de cada remédio, né? A questão ali, por exemplo, quando você estuda uma droga, né, no caso do estudante de medicina, né, quando ele vai ler sobre, né, um remédio específico, e aí vê ali, porra, aqui eu posso, né, ter uma vantagem em cima disso, né? Então, assim, ele vai lá e usa. Ou, às vezes, vê um colega que já usou, né, uma Ritalina, né, que é uma droga, infelizmente, muito consumida, né? De forma errada, tá? Isso aí piora muito em alguns casos, tá? Então, a pessoa não tem ganho, não. Essa história de vou estudar, tomar um remédio X lá, que eu vou ter melhora. Não, a pessoa vai ter uma piora, porque ela pode até aprender muita coisa, mas ela não vai guardar nada, praticamente. Então, assim, é um pode ganho... aprender, mas não vai guardar. Isso é importante. Porque se não guardar... É uma ilusão também. A ilusão da droga tem também nesses ilusão dos remédios. Remédios também. Remédio muitas vezes é droga também, né? Ele pode ser usado como uma droga, né? A maioria é desses assim, que são tarja preta, né? Então, assim, e o pior depois disso, que a pessoa começa a se condicionar a ter que tomar um remédio para poder estudar. Ou seja, já é um problema. Consegue estudar sem o remédio. Já começa porque é igual a cafeína da academia, né? Que, não, tem que tomar a cápsula de cafeína para poder para correr. Então, assim, mas a pessoa nem tem mais muito ganho. Mas essa é a função do cérebro também, né? Associar e condicionar um comportamento com resultado, né? Sim, a parte da adicção é isso, é o condicionamento. Você se condiciona aquela coisa, né? E assim, aí hoje tem drogas de muito fácil acesso também, né? Então, assim, e eu já vi no consultório que aí eu falo que é comportamento de um dependente químico, é quando ele começa a forjar até uma doença, sabendo que o tratamento é uma droga específica. Então, eu vejo muita gente hoje falar da explosão do TDAH. A maioria das pessoas que querem esse TDAH, às vezes ela tem a busca pelo remédio do TDAH. Então, ela sabe que se o seu psiquiatra lá, o Rafael lá, vou lá com o doutor lá. Se eu falar que tem TDAH, eu tomo remédio. Ele vai me prescrever um Venvance, né? O Venvance é uma anfetamina. O nome dele, na verdade, é lisdexanfetamina. Então, é anfetamina. Se você for fazer um toxicológico, vai dar anfetamina positivo no teu exame. Inclusive, é perigoso para quem precisa, né, dos exames para trabalhar, né, um policial, um caminhoneiro. Mas uma pessoa que usou cocaína e toma Vivance, ele vai lembrar a cocaína? É a cocaína da farmácia? Se o paciente for um dependente químico em cocaína, ele vai ter uma sensação semelhante. Você vai ter uma sensação porque aumenta a dopamina no cérebro. Isso é com Vivance e com a Ritalina ou só com... Não, todos, o metilfenidato, né, que é a Ritalina, né, a Ritalina é o nome comercial. Sim. Né? Tem a Ritalina, tem o Concerta, que também é metilfenidato, que é a substância, né? Tem a Ritalina, o Concerta e... Acho que são esses dois. Tem mais Rivotril, um outro. Não, Rivotril é o clonazepam. É mais para acalmar, né? Tem algumas marcas que usam... Tem o Medato, tem várias marcas. Qual que é para agitar que lembra cocaína e qual que é para acalmar que lembra... O que mais se assemelha, né, hoje, assim, seria o Venvance. Mais semelhante, né? Mas a Ritalina... A boca fica seca, fica agitado, vigilante. Depende de cada paciente, né? Agora, assim, é uma anfetamina. É um risco muito grande ali. Tem o metilfenidato, né, que ele aumenta também a dopamina. Então, assim, o metilfenidato aumenta a dopamina numa região do cérebro. O Venvance também aumenta também. Então, assim, o que a cocaína faz? Aumenta a dopamina. Então, por exemplo, se o paciente já teve exposição à cocaína, na hora que ele estiver usando o Venvance ou a Ritalina, né, o metilfenidato, ele vai lembrar da cocaína. Porque vai dar um pulso de dopamina. Aí o que vai acontecer? O que acontece, por exemplo? Hoje, o medicamento que eu mais considero, porque assim, TDAH tem que tratar também. Se for o caso, a pessoa tem a doença TDAH mesmo, for diagnosticada, uma avaliação neuropsicológica, por exemplo, que vai confirmar também, de forma objetiva até, né, a doença TDAH, ela tem que ser tratada. Porque o TDAH não tratado, ele é um risco da pessoa virar um dependente químico. Sim. Porque, por exemplo, a cocaína, ela é supostamente um tratamento para o TDAH. Sim. Porque o TDAH ele tem falta de dopamina numa região do cérebro. Sim. E o que a cocaína vai fazer? Ela vai como se fosse um repositor de dopamina na região. Então, o TDAH, se ele usar cocaína, ele está muito, vamos dizer, lascado, vamos dizer assim. Porque o risco é muito alto mesmo. Entendi. Tem estudos aí de 40% de pessoas que usam cocaína são TDAH. Porque, ou seja, a doença não tratada levou a pessoa a usar cocaína.
Olha que interessante. É muito difícil. E aí, com o tempo limpo, realmente, o paciente tem 1 ano que ele não usa cocaína. Aí é o ponto de começar a tentar, por exemplo, usar um Concerta, que é o metilfenidato, né, a Ritalina, de forma prolongada. Ou seja, o Concerta, ele não vai causar esse boom que dá de dopamina, né? Que a cocaína faz, o crack faz. Sim. Entendeu? Então, é um remédio mais bem tolerável. Assim, menos risco de recaída. Mas mesmo assim tem. Tem um médico psiquiatra em Belém, não vou falar o nome, né, mas sim. ele considera, por exemplo, quando ele vai iniciar o tratamento de Ritalina para o paciente que tem histórico de dependência química, ele aconselha que haja um AT, um acompanhante terapêutico por 15 dias. 15 dias mesmo, ele coloca isso. Até uma coisa que eu copiei para mim também. Então, assim, o paciente precisa de tratar, ele tem TDAH, mas ele já foi usuário de cocaína, ele vai começar o tratamento com Ritalina ou Concerta. Você tem um acompanhante. 15 dias pelo menos, porque para ver como ele vai responder ao remédio. No dia a dia, no cotidiano, porque indo no banco, indo no shopping. O que acontecia contigo, Sandra, quando você usava ali a cocaína, né? Quando começava a passar o efeito dela, qual era a vontade sua? Uma nova dose. Não de esperança, assim, de cocaína. Infelizmente, de cocaína. De mais uma dose, para ter aquele efeito, caso, né? Que aí te dava mais, aí depois que passava, te dava mais vontade e aquele ciclo. O que acontece, por exemplo, se a tua mente hoje recebe uma descarga de dopamina, quando começar a passar, e aí você não tem mais a opção de usar a cocaína, você vai tomar novamente um comprimido ou não? Aí fica aquele negócio. Então, é um risco muito grande. É um risco muito... Não, pessoal, é o seguinte, se precisar de ajuda, pede ajuda, é um ato de coragem e sabedoria. Eu falo isso toda hora, né? Quanto mais eu falo, mais as pessoas pedem ajuda. Então, eu vejo a importância de estar falando isso. Me chama no Instagram, @terapeuta Sandro Barros. Pede ajuda. Esse assunto com o Rafael tá gigante. Aqui a gente precisa ter parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, porque é muito assunto, né, Rafael? E eu queria saber, mais um assunto para a gente fechar aqui. Realmente é muito assunto. É um universo, né? É um universo, né? A gente sabe que, dependendo da dose, o remédio é droga. Sim. Ou é remédio mesmo, né? Se você, como psiquiatra, oferecer para o seu paciente, você precisa tomar 1 gota de Rivotril todos os dias, e aí ele tomar 2 por conta própria, né? Sim. Ele se automedicar, é um comportamento adictivo, né? Do adicto, e é um comportamento que você está se drogando. Então tem muita mãe que toma várias gotas de Rivotril durante a noite e reclama que o filho está fumando baseado, está bebendo, não sei o quê. Então, acho que precisa os dois se tratarem, né? E obedecer o médico, porque muita gente... Tá cheio de psiquiatra que não é psiquiatra, né? Que as pessoas se automedicam. Aqui no Brasil... Que não são médicos também. Não são médicos. Já são psiquiatras sem fazer medicina. Exatamente, porque a cultura é de automedicação, né? Sim. Você sabe que o Brasil tem isso. Agora, eu queria saber, para a gente fechar, qual é a diferença de estar limpo e de estar em recuperação, né? Isso é muito bom. Isso é uma questão, por exemplo, de pessoas que têm a doença da adicção, né, que é considerado uma série de comportamentos, né? Um deles é o uso da droga, né? E assim, tá limpo é a pessoa que está ali, vamos dizer assim, sem o uso da droga. Basicamente é isso. Tá ali, estou limpo há 5 meses. Então, 5 meses sem usar nenhum tipo de substância que altere, né, as funções, a parte do senso crítico, né? Então, o cigarro, por exemplo, se supõe, né, até então, que ele é uma droga que vai causar danos físicos, gente. Mas ele não vai fazer você roubar uma televisão, como você colocou lá, o cara pegar a televisão e comprar o cigarro. E assim, agora, estar em recuperação é quando a pessoa ela decide, nos seus comportamentos, né, no seu dia a dia, no seu viver, né, mudar, de fato. Então, assim, é como se fosse uma conversão mesmo da pessoa. Um movimento contrário, né? Se fosse antes, eu fazia isso, mas hoje eu faço aquilo. Porque isso está muito ligado à programação. A reparação. Exemplo, a programação de narcóticos anônimos ou de alcoólicos anônimos, existe uma coisa assim. Se você não se comportar como uma pessoa em recuperação, você vai recair. Não adianta você ficar forçando a barra na força do braço, a pessoa não consegue, porque daqui a pouco ela está cometendo os mesmos deslizes, né? Os defeitos de caráter, de madrugada está fugindo para fazer alguma coisa, por exemplo, sair para uma festa, sair para uma coisa, ou seja,
ele vai continuar tendo... Comportamentos inadequados. Exatamente. E aí, isso vai levar à recaída, né? Por exemplo, relacionamentos, pessoas que... Usuários de droga, por exemplo, que costumavam, né, ter relação com prostituta, com mulheres, né, profissionais do sexo e tudo mais. Essas pessoas são muito mais vulneráveis. Então, assim, ou a pessoa ela muda o comportamento dela em tudo, né? Para ela poder realmente ter uma plenitude, né? Ela pode ter, assim, uma segurança de que ela não vai usar droga. Sim. Então, assim, o estar limpo é você não usar droga. Então, assim, tem muita gente que está 5 anos, sabe, todo dia pensando na droga, todo dia vivendo uma prisão mental, né? A gente fala, tem uma gíria dentro das clínicas que é assim, está arrastando corrente. São pessoas que ainda estão, vamos dizer assim, pensando na droga, vivendo da droga, mas como ela tem uma vantagem de não usar, ela continua sem usar droga. Ou seja, ela vive aprisionada mentalmente, né? Sim, pô, interessante. E quem está em recuperação, ela não está mais. Ela está livre mesmo. Eu vejo você, eu acho você um exemplo muito grande. Obrigado. De que, não, é verdade mesmo assim, que é possível você ser feliz, é possível você viver uma vida correta, né? Porque na adicção as pessoas fazem muita, né? Roubam errado, e às vezes parece que elas não se perdoam. Comportamento inadequado, né? Com a mãe, com a família, com ela mesma, se auto-sabotam, tudo que começa não termina, inimigo do fim, essas coisas. E aí eu vejo você como um exemplo muito grande de que é possível você ser feliz, sim. Você pode ressignificar tudo. A sobriedade é muito importante. O meu maior patrimônio emocional, sobriedade é minha maior riqueza. Sem sobriedade eu não tenho Deus, né, minha intimidade com Deus, não tenho minha mãe, não tenho meus amigos, não tenho minha roupa cheirosa, passada, não tenho um apartamento limpo, não tenho um carro, não tenho liberdade, né, saúde para ir, né, para ir passear, para dar uma volta. Então, assim, a sobriedade é muito importante. Uma dúvida importante, Rafael, que eu queria perguntar, que eu não posso esquecer, quais são os pilares do tratamento de quem está internado, né? Porque às vezes a clínica ajuda, às vezes a clínica atrapalha, a família não sabe se ajuda, se atrapalha, né? Aquela coisa, né? O dependente finge, né? Acha que está enganando e a família finge que está acreditando. E aí precisa de clínica, me liga. Aí uns precisam, outros não precisam. Aí uma família quer se livrar do filho e quer a clínica para ela respirar, que também está sofrendo pra caramba. Explica um pouco os pilares da internação, do tratamento, né? Isso é uma parte bem importante e é até bem complexo, né? Porque envolve muitas áreas, né? E assim, a doença, né, da dependência química, ela é uma doença que tem 4 esferas, né? Que é bio, psicossocial e espiritual. Ou seja, bio, né, que é corpo, ou seja, aí entra a atividade física como pilar principal, né? Fora a alimentação, né, que é uma boa alimentação, o esporte mesmo, né? Ali que vai, principalmente os de ar livre, os de que tem aeróbico, né? Então essa é uma parte inicial, a parte bio, né, do corpo físico, né? Então, assim, o esporte, por exemplo, é um melhor, assim, medida preventiva, né, para o uso da droga. Aí tem o psico, né, biopsico. Psico é a parte da terapia, né, você, né, ali na terapia, ali para tentar entender, né, tirar, né, todos aqueles comportamentos. Uma viagem terapêutica também ajuda, né? Sim. E também a parte, né, ali do psiquiatra, né, do medicamento, quando necessário, né, tal. Social é o que a gente fala muito, que é a família, que você falou há pouco, né? O social é onde ele vai ficar, aonde ele vai se inserir. Por exemplo, muitas altas na clínica que a gente dá para o paciente é quando a gente vê para onde ele está indo. Eu falo às vezes para o paciente, olha, eu já cheguei a falar para o paciente, você já está em boas condições, você já tem condições de voltar para a sociedade, né? Só que se você sair daqui, você vai para uma cova de leão. Você vai para um local onde ainda está muito doente. Então, você vai para onde, de fato? Você vai para sua casa. Lá na sua casa, você já está sem falar com seu pai, você já está com uma briga ainda com a sua ex-namorada. Mas será que a família está preparada para receber a pessoa? Também se ela também não vai adoecer ele de novo. Então, né? Porque o que acontece muito, e que a gente até esqueceu de falar aqui, eu vou falar aqui agora, o dependente químico, às vezes, precisa buscar o grupo de NA, de AA, e a família, o Naranon, o amor exigente, para saber lidar. Porque lá na Europa, em Portugal, o que acontece?
Por isso que o meu trabalho de acompanhante terapêutico é conhecido a profissão do futuro. Lá na Europa, a pessoa sai da clínica e vai para o acompanhante terapêutico, não vai para a família. Porque a família não está tratada para receber ele. O acompanhante, sim, está preparado para receber ele. Exemplo, ele volta para casa, quebra um prato. Aí a mãe fala assim, você não serve nem para lavar a louça. Acabou. Ali já é um gatilho para ele subir na rua lá e pegar as drogas e recair. Se está com acompanhante, ele ia falar assim, pô, cara, você quebrou o prato? Eu já quebrei 2. Caraca, é assim mesmo, acontece, cara. Se cortou? Beleza. Vamos continuar aqui a atividade terapêutica. Então, as respostas, né, o lidar... Essa questão também que precisa saber. Às vezes você mesmo, né, como acompanhante ali, você, na família, dentro da família, você consegue perceber também. Sim. E repassar para o psiquiatra, para o psicólogo também, ou para um outro terapeuta, vamos dizer assim. Olha, eu fui lá com o paciente X e fui na casa dele e eu vi que as pessoas tratam ele com preconceito. Sim. Falam para ele. Aí faz a leitura do cenário. Também. É até importante. Ninguém tem como saber, né? É até importante deixar claro que o ideal seria o paciente ter um psiquiatra. Qual é a função do psiquiatra, pessoal? Passar remédios. Então, às vezes, o psiquiatra não demora tanto tempo numa consulta como um psicólogo. Sim. Um psicólogo, um terapeuta, ele trabalha questões emocionais, ele trabalha a causa do problema, o que levou ele ao consumo, se foi a perda do pai, a figura paterna, se foi bullying, se foi tudo isso e mais um pouco. Então, um psicólogo, geralmente, é 45 minutos, 1 hora, né, que é o ideal, para não ficar nem muito nem pouco, e ele levanta certas questões para saber o que está passando no coração e na mente do paciente. O psiquiatra, ele faz uma leitura muito rápida e passa os remédios para ajustar os neurotransmissores. E o acompanhante terapêutico acompanha, né? Acompanha na sociedade, no shopping, na praia, no colégio, na academia. Então, quando os 3 trabalham juntos e os 3 se comunicam, né? Aí o psicólogo fala, pô, na sessão o paciente X saiu mexido e chorando. Aí o psiquiatra fala, o medicamento que eu dei é melhor diminuir um pouco, porque eu acho que está causando um problema maior. Aí o acompanhante fala, pô, comigo ele riu o tempo todo, não mostrou sofrimento nenhum. Então, esse tipo de comunicação é importante para o resultado, né? A estratégia é muito importante, né? Você criar uma estratégia que tenha um bom resultado. A família não vê muito assim, ela não tem esse conhecimento. Ela fala, não, você está com acompanhante, tira o psicólogo e o psiquiatra. Você está com o psiquiatra, não precisa do acompanhante. Às vezes não sabe a função, né? Pô, o psiquiatra só me atendeu 20 minutos, ele nem escutou, né? As minhas queixas emocionais, entendeu? Então, assim, eles confundem muito a função do quê, sabe? Ali no início, né, o diagnóstico, né, que é um pouco mais demorado, às vezes você precisa ficar mais tempo, né, para poder pegar ali, né? Mas na dependência química, realmente, o psiquiatra é uma parte bem assim, a questão muito mais de medicamento mesmo. Mais medicamento. E a parte final, que é a parte espiritual. E aí entra, como você falou, da social, que é o Narcóticos Anônimos, né, que é um programa espiritual. Existe a religião mesmo da pessoa, entendeu? A forma como ela vai meditar, né? Criar um propósito novo de vida. Boa. Entendeu? A parte que eu acredito assim, são doenças da alma, né? Então, assim, a dependência química, ela também esvazia a pessoa de propósito, né? De objetivo de vida. Então, ela tem que ter um senso maior de que há algo, um poder superior. Poder superior maior. Que rege tudo isso, entendeu? Isso é muito importante. Rafael, um outro assunto que eu estava querendo falar com você, cara, que eu não falei, que eu fui com a minha mãe, né, fazendo a reparação, fui premiado, cara, na ONU. A gente recebeu várias medalhas, eu recebi 2, minha mãe recebeu uma, sobre, né, condecorado sobre Anjo de Luz, né, por resgatar as pessoas debaixo do viaduto, que é o projeto que eu tenho, que é Domingo Social. Você que precisa de ajuda, pede ajuda. O Domingo Social é um domingo gratuito que eu atendo as pessoas de graça, então não tem desculpa. Olha o vídeo da ONU aí, que eu recebi a premiação com a minha mãe. Muito legal. Essa foi uma dose de esperança. Fala, pessoal. Aqui é o terapeuta Sandro Barros. Eu estou muito feliz. Eu estou com a minha mãe, a terapeuta Sandra Barros.
como eu amo essa mãe, ela me resgatou. Estamos vivendo esse momento incrível, maravilhoso, recebendo a medalha da ONU. Eu estou recebendo a segunda medalha e minha mãe está recebendo a primeira medalha da ONU por resgatar as famílias, não só mães, esposas e filhas, mas para resgatar as pessoas da escuridão para a luz. Como você está se sentindo, mãe? Eu estou me sentindo muito feliz por essa premiação e continuo agradecendo a todo esse empenho do meu filho e o meu junto, porque nós juntos unimos uma grande força, ajudando famílias e pessoas que estão sem esperanças. E a gente está junto, levando uma dose de esperança. É possível viver na sobriedade, na positividade, na luz, ter qualidade de vida e levar essa luz para as pessoas. E hoje uma premiação incrível que eu estou vivendo esse momento maravilhoso com a minha mãe. Qual é o recado que você tem para as mães aí? Eu tenho um recado que as mães confiem, porque é possível. A esperança sempre acontece e tem como solução a vitória. Como nós aqui estamos com essa vitória, resgatando vidas e famílias. Já falando em prêmio, né? Trouxe para ti, num momento especial, que o clube lá de Belém é o clube do Remo. Agora ele subiu para a Série B também, né? Caraca, aí, ó. E aí, pra ti, um presente lá de Belém, né? Obrigado. Do meu time, né? Tem um Paysandu, mas eu, como sou remista, não vou te dar outra blusa. Viva a sobriedade. Aí, vale a pena viver sóbrio, pô. Eu queria que você olhasse para sua câmera aqui e desse uma dose de esperança, igual eu vou dar aqui, que você acredite em você, confie no seu potencial, acredite nos seus sonhos e tente, cara, se permita isso, a viver na sobriedade, na positividade, com um olhar positivo, né, de futuro, porque a maioria dos seres humanos não tem um olhar positivo sobre a vida deles, sobre a vida do próximo. Acredita que tudo vai dar certo. Essa é a minha dose de esperança. E você, Rafael? Você está assim, mas você não é assim. Você não nasceu para usar droga. Nós nascemos para não usar droga. Então, você não é assim. Você está numa situação ruim, mas você pode voltar a ser quem você era quando você nasceu, quando tudo você passa, né? E tudo passa e assim, é a questão de boa vontade. Isso aí. De tratar e de se recuperar. A mesma boa vontade para usar, tem que fazer para não usar. Então, assim, desperdiçar que seja um ano da sua vida usando droga, né? Perdendo ali o contato com a família, perdendo coisas, oportunidades de estudo, de profissão. Então, assim, qualquer pessoa que tiver e que ainda não usou, que é a forma mais, a melhor forma de não usar, de não usar droga, de não se viciar, é nunca experimentando. Então, nada vale mais do que ter a sua vida em plenitude. Coloco a questão do Sandro, que ele me coloca muito os anos que ele perdeu, né? Então, assim, é um exemplo, né? Então, eu vejo muitas pessoas jovens desperdiçando uns momentos importantes da vida para utilizar droga. Então, assim, pensem muito antes de quem já está no uso, né? Porque, para que continuar, né? Por que não viver de cara limpa, né? A gente tem tantas coisas no mundo, tantas coisas que Deus nos deu, né? De funções, audição, né? Ouvir uma música, enxergar as coisas, ver um filme, né? Sentir o cheiro de uma comida legal, entendeu? Sentir o sabor de uma comida. Então, a gente tem tanta coisa, né? Tempo de qualidade com a família. Tanta coisa maravilhosa para a gente viver e sem precisar de droga. Então, o Sandro é um exemplo de que pode ser possível, sim, viver a vida sem precisar, de cara limpa, né? De cara limpa. Valeu. E é isso. Então, não use, não pense... Busque grupo de autoajuda. Não pense duas vezes. Negue, né? Como era antigamente. Drogas bar, né? Lembra que era isso, né? Seja careta mesmo. A vantagem de ser careta é muito maior do que ficar querendo ser o descolado, querendo ficar sendo aceito pela sociedade e usando droga para isso, né? Valeu, Rafa. Agradeço também a oportunidade, tá, Sandro? De colocar aqui. A gente prazer. deve ficar mais umas 3 horas aqui, né? Pelo menos, né? A gente vai fazer outra. Certo. Valeu, pessoal. Agradeço.